Eu vim falar para vocês sobre o presente que eu me dei, um box da Tag Livros. O box Tag Volta ao Mundo. São 7 livros, 7 países, 7 oportunidades de conhecer outras histórias, outras culturas. Os livros dentro do box, eles formam essa imagem bem bonita, né? São 7 também oportunidades de conhecer e entender o contexto histórico que motivou e que influenciou muito desses escritores. O box, né, foi cuidadosamente selecionado pela curadoria da Tag. A gente consegue perceber que não foi aleatório a escolha dos livros para compor esse box. Muitos desses escritores, eles estavam passando por contextos históricos bem mais frágeis e delicados do que o contexto que a gente tem hoje, como, por exemplo, muitas mulheres aqui, muitas escritoras aqui desse box, elas estavam lutando pela igualdade entre os gêneros. A Rússia também, no início do século XX, estava passando por um contexto de desigualdade, de vulnerabilidade econômica e de fome, o que influenciou um dos escritores aqui, desse que está no box. E também o livro do primeiro homem negro que conseguiu lançar, um livro que foi em 1930, né? E detalhe, os livros existem há muitos anos, isso é em 1930, o primeiro homem negro conseguiu lançar um livro. Quero saber de vocês se vocês já conheciam a Tag, se vocês já adquiriram livros da Tag ou box, né? Eles têm variadas opções. E depois da vinheta vai ter um vídeo curto aí do unboxing que eu fiz para vocês. Deu para vocês perceberem todo o cuidado, capa dura, marcador de páginas, tá realmente lindíssima essas edições. Eu nunca fui uma pessoa de me apegar muito a livros assim customizados, livros de capa dura, com edições especiais ou com detalhes mais modernos, mas esse marketing da Tag, olha, me conquistou. Mas assim, eu comprei mais pelo fato de uma curadoria ter feito deliberadamente uma seleção de livros com contextos culturais muito diversos e amplos. Então, embora seja incrível e lindo olhar para minha estante e ver esses livros maravilhosos, esse não é o meu principal motivador para ter comprado. Ler, para mim, é descobrir o quanto as possibilidades, o quanto o mundo é muito limitado, mas eu sou muito limitada. É perceber o quanto o meu mundinho é pequeno, o quanto a minha bolha é pequena, o quanto o que eu sei é nada. É perceber também o quanto eu acho que eu sei é apenas um apego a uma falsa sensação de segurança, controle, onipresença. Eu sempre quis sair da minha zona de conforto, dos livros clássicos, esses mais clássicos recomendados, ou até mesmo da literatura brasileira. E com essa seleção, eu vou poder me oferecer a oportunidade de ler um livro lançado pelo primeiro homem negro, de ler um clássico neozelandês, um outro clássico japonês. E quando eu imaginei que eu me ofereceria essa oportunidade, se vocês me perguntassem, eu diria que sempre. Mas parece que agora ela tá, ó, pertinho. Agora eu vou falar um pouco resumidamente sobre os livros, até porque eu não li nenhum. E, entretanto, essa foi uma das raras vezes em que eu fiz uma pesquisa sobre um livro sem, no entanto, tê-lo lido. Normalmente é o contrário, eu pesquiso depois, mas eu quis falar sobre esses livros antes mesmo de lê-los, até porque vou levar um tempo, então eu estava muito ansiosa para a chegada, para fazer um unboxing, e eu vou fazer um resuminho aqui de cada um deles para vocês. O primeiro livro que eu vou começar falando é O Duelo, do Chekhov. Esse foi um dos livros que foi adaptado para cinema e teatro. Eu já li autores que recomendam muito, fala que ele é muito bom, que a escrita dele é muito profunda. Esse livro fala de um casal que se muda para São Petersburgo, e aí eles querem viver uma vida mais simples. Entretanto, me parece que o namorado da menina, são nomes mais complicados, eu não vou falar o nome deles, ele tem algumas questões, emocionalmente ele é um pouco volátil ou volúvel, não sei bem, e ele vai entrar em um duelo
E me parece que aí já jogaram um suspense logo na sinopse, porque talvez esse duelo custe a vida dele. Sempre quis ler Chekhov, nunca escolhi nenhum livro específico, então parece que eu já vou começar aí com um livro que a sinopse já deixa a gente assim, até um pouco perturbado, né? Inclusive, assim, eu não sei se as cores, se eles utilizaram psicologia das cores. No caso desse aqui é um vermelho meio alaranjado, os outros vocês podem ver que tem outras cores. Não sei se eles usaram psicologia das cores também, para de alguma forma passar com a cor alguma mensagem mais sutil sobre o contexto do livro. O próximo é Esaú e Jacó, do Machado de Assis. O Machado de Assis lançou esse logo depois que ele lançou Dom Casmurro, que por muita gente é considerado seu melhor livro. Eu li Dom Casmurro na época da faculdade, inclusive tenho que reler. É um dos livros mais impressionantes, falando assim de romance psicológico, e eu adoro esse tema. E o Machado de Assis, ele é conhecido por um estilo literário um pouco mais realista. E esse livro vai contar a história de dois irmãos gêmeos, né? E na sinopse fala que eles se degladiam, eles sempre vivem em conflito desde o útero. Inclusive, essa questão de eles estarem sempre em conflitos, tem na sinopse também que eles vão entrar em conflito, inclusive, pelo amor de uma menina, de uma jovem. Então, entra talvez um contexto de competição, não sei, assim, tô julgando a parte da sinopse, um contexto de eu tenho que provar que sou melhor do que você, apesar de sermos iguais, né? Haja vista que dividimos aí o mesmo útero, carga genética muito parecida, não sei, alguma coisa assim mais que eu espero do Machado de Assis. Entretanto, esse livro é narrado em terceira pessoa. Eu acho interessante em terceira pessoa, só que não combina tanto com romance psicológico. Eu não pesquisei se é romance psicológico, então eu acho que talvez a carga emocional e mais dramática talvez não seja a mesma de Dom Casmurro. E o Machado de Assis ele é conhecido na literatura pela grande capacidade dele de se aprofundar dentro do universo interior dos personagens, né? Inclusive, essa é uma das definições de romance psicológico. É quando o mundo interno, o monólogo interior, a intensidade com que as emoções, sentimentos são descritas e vividas é o que caracteriza um romance psicológico em detrimento dos demais tipos de romances. O outro é A Casa da Alegria, da Edith Wharton. Ele vai falar sobre como foi ser mulher no início do século XX, vai falar sobre empoderamento feminino, sobre as limitações também que as mulheres sofriam naquela época. No caso, vai falar sobre isso através dos olhos da protagonista, a Lily, que fica desamparada financeiramente com a morte dos pais. E aí a única pessoa que cuida dela é uma tia, que é uma parente próxima. E aí ela tenta, no contexto aqui do livro, conforme vai o desenrolar das situações, ela tenta conseguir um bom casamento para manter o que ela já tinha antes em relação a posses, né? Só que aí também vai ter um contraste, né? De eu preciso buscar isso porque a sociedade atual, o contexto histórico que eu estou inserida, ele não me oferece a oportunidade de eu buscar isto por mim. Então ela já, pelo que eu entendi, assim, ela está acostumada com um padrão de vida, com a morte dos pais dela. Ela perde esse padrão e aí a única oportunidade que ela tem de manter seria encontrar um marido à altura, companheiro à altura com posses próximas aos dos pais ou com mais. Então também assim eu entendi que rola uma crítica ao contexto da época, né? A falta de você não conseguir oferecer oportunidades profissionais, né? As mulheres sempre reduzidas a cuidadoras do lar e a ser mãe. A Edith Wharton, inclusive eu não conhecia essa autora, ela veio de uma família nobre. Em 1921, ela foi a primeira mulher a receber o prêmio, eu vou ter que ler, que eu não sei o nome desse prêmio, o prêmio Pulitzer de ficção, que ele é entregue anualmente a obras de ficção, no caso, literatura, cinema e música. E em 1921, ela foi a primeira mulher
a receber esse prêmio. Inclusive, ó, fiquei sabendo agora que existe ainda esse prêmio. Eu dei uma pesquisada. Além da gente ter aí, ficar sabendo pela tag, que em 1930 o primeiro homem negro lançou um livro, a gente já fica sabendo que em 1921 a primeira mulher ganhou pelo menos esse Pulitzer, esse prêmio aí que, pelo visto, lá nos Estados Unidos é um prêmio importante para a galera da ficção. Novamente, você pensa, né? Há anos aí que vem rolando livros, as pessoas escrevendo, vem rolando lançamentos e isso aí. O próximo é Coração. Esse aqui é um clássico japonês. Eu não vou nem ousar falar o nome deste autor, porque provavelmente vai estar muito errado. Pelo que eu entendi, ele tem o autor ele foi muito mais influenciado pelo contexto sociopolítico ali da época, que estava começando a vir uma influência muito ocidental. Então, conta a história de um menino e um professor. São dividida em 3 partes, esse livro. Inclusive, um detalhe, curiosidade, os personagens não têm nome. E aí, na época que ele estava escrevendo, a política japonesa, ela estava mudando bastante. Inclusive, pesquisando mais sobre esse livro, eu aprendi até um termo. O nome do termo é nipônica. Aí estava escrito assim que o livro vai na contramão da sociedade nipônica da época. E eu pensei, o que é nipônica? E eu descobri que nipônico é alguém que nasceu no Japão. É só isso, assim, simples. O livro, ele se divide em 3 partes. A primeira parte é O Professor e Eu, Meus Pais e Eu, e O Professor e o Testamento. Eu pensei em algumas questões assim mais de simbolismos, né? O professor, alguém que sabe mais, alguém que é mais sábio, depois ele tem que retornar, né? Ele tem que abandonar ali os estudos para voltar para casa, porque o pai ficou enfermo. Depois ele tem que retornar novamente. A última parte é o professor e o testamento. A gente já fica pensando, o professor morreu, mas a família dele o pai estava morrendo. Ele privilegiou, teve que fazer ali uma escolha difícil. Meu pai está morrendo, meu professor está morrendo, os dois precisam de mim, quem eu escolho? Não sei. Fiquei pensando assim, em algo do tipo, algumas questões de dilemas, de escolhas. Enfim, é o que inaugura os clássicos japonês, esse livro. Sem ser mangá, eu acho. Deixa eu até dar uma olhadinha pra ver se não é mangá. Não, gente, realmente, assim, não é mangá. Achei até curioso, assim, que é rosa. A Festa ao Ar Livre, da Katherine Mansfield. Essa autora, eu já ouvi falar tanto nela, que bom que eu consegui, vou ler o livro dela. Esse livro é uma coletânea de contos, são 15 contos. Esses 15 contos, eles são marcados por temas da vida cotidiana, mas temas mais socialmente e contextualmente um pouco mais tensos, como, por exemplo, relações sociais naquela época, os papéis de gênero, o isolamento, a morte. O que eu li, esse livro me parece que também tem uma pegada de romance psicológico, porque fala que ela narra situações muito corriqueiras, mas ela consegue fazer consegue extrair insights e o encadeamento de ideias de uma forma extremamente profunda. Esse aqui eu acho que vai ser um dos minhas leituras favoritas, embora eu não seja muito leitora de contos. Eu li pouquíssimos livros de contos na faculdade. E, atualmente, o último livro que eu li que tem um pouco desse formato foi o da Anna Sui, Não Pise no Meu Vazio, que é uma psicanalista. Isso faz uns 3 anos que eu li esse livro dela. Mas, enfim, é bom se aventurar por sair um pouco da zona de conforto e ler livros em formatos diferentes dos quais eu estou mais acostumada. É bom. Ao Farol, da Virginia Woolf. Gente, eu também já ouvi falar tanto dela, tem tantos autores que eu leio que recomendam, eu também nunca li nada dela, mas esse livro vai falar de uma família que foi passar as férias na Escócia. Lembra um pouco da Katherine Mansfield, porque ele vai falar também de relações sociais, mas pelo que eu entendi, vão abordar vários tipos de relações. Essa aqui vai falar de uma família em específico e também vai abordar ali os mesmos temas, pelo que eu entendi.
das questões da dinâmica familiar. Então, tem a ameaça ali da guerra, tem uma constante tensão. Inclusive, as nossas principais características, aquelas que são mais inerentes a nós, elas vêm com o conflito, com a tensão. Quem é você no conflito, na tensão? E aí talvez a gente tenha algumas questões assim que vão sendo reveladas, né? Que talvez algum personagem se espante e pense, nossa, não percebi isso em você. Quando falou assim de contexto de guerra, contexto de tensão, uma família que viaja, eles já estão fora da zona de conforto deles, eles estão em um momento de lazer, mas não tem o aconchego de casa, não dá para fazer tudo que eles querem, assim, não é a mesma coisa você estar no contexto viajando e outro contexto dentro de casa, muda, né, muda ali a dinâmica, então, o que vai acontecer? Me parece também, pelo que eu li, que esse livro vai trazer alguns insights sobre passagem do tempo, sobre morte. A ênfase também é muito no mundo interno dos personagens, então me parece que esse aqui também vai ser um dos meus queridinhos de 2022. Então eu imagino que vai ser intenso na descrição de sentimentos, de emoções, de afetos, de como o comportamento do outro nos afeta, né? Vai afetar o comportamento do outro aqui nessa dinâmica da família. Imagino que talvez vai por essa linha. Uma curiosidade sobre a Virgínia, ela não frequentou a escola, né? Ela não teve uma educação assim formal, linear. Ela foi educada pelo pai, e o pai tinha uma vasta biblioteca dentro de casa, então a maior parte da influência dela por gostar de livros e gostar de escrever veio da educação que recebeu em casa aí desse pai. Por último, Mudge, do Platt. Esse é o escritor da África do Sul, foi que eu falei para vocês, que é o primeiro livro escrito por um homem negro. Ele, pelo que eu li, ele era bastante engajado em ativismo, causas sociais, cuja principal bandeira ali era questionar e quebrar as barreiras do preconceito, né, que eles sofriam pela cor, principalmente em relação ao país dele. A sinopse conta a história de amor entre uma refugiada e o seu marido, que viveram ali no final, o contexto, né, que eles estão de época é final do século XIX, na África do Sul. Esse contexto que os dois estão vivendo foi um contexto que a África estava sofrendo grandes transformações. Platt, curiosidade sobre o autor, ele teve pouca educação formal, mas acredito que escrever, acredito fortemente que era uma vocação para ele, né? Uma vocação é praticamente um chamado interno, algo que você se identifica muito, que você pagaria para fazer. A vocação é mais ou menos definida assim. Ele conseguiu escrever, conseguiu finalmente a publicação do livro, e é um clássico da literatura sul-africana. Dá para vocês alguns brindezinhos. Bom, tem um marca-texto e tem uma revistinha. Ela contextualiza a vida, o contexto histórico quando os livros foram lançados, dos autores também, para a gente conseguir entender uma obra, a gente nunca pode parar para pensar ou refletir a partir do nosso contexto histórico, e sim a partir do contexto histórico em que o autor estava inserido. Então eu acho que essa revista ela traz também essa mensagem para a gente poder ver sobre 7 diferentes perspectivas. Eu acho incrível e enriquecedor. Ele vem acompanhado de um curso de literatura clássica com a Rita Von Hunt, não sei se vocês conhecem, ela tem um canal aqui no YouTube chamado Tempero Drag, eu acompanho ela há muito tempo e ela é sensacional. Espero que vocês tenham gostado, deixa seu joinha legal. E se vocês conheciam a tag, já compraram livros na tag, se vocês gostam de livros assim, tipo, vocês são louquinhos por livros de capa dura, com edições assim muito diferentes, é meio até luxuoso, né? É mega pensado, mega customizado. Eu particularmente não sou tão fã não, tá? Mas tô com medo de começar a virar fã. Enfim, se vocês gostam, comenta aqui pra mim por que vocês gostam tanto.
Uma vez eu lembro que eu comentei com uma pessoa que eu falava assim, mas eu não me importo tanto, para mim o importante é ter o livro. E aí, essa pessoa que eu comentei, ela me deu uma resposta que me fez ver outra perspectiva. Ele falou assim, às vezes a pessoa gosta tanto de ler que ela quer ter a melhor versão que ela pode oferecer para si mesma daquilo que ela mais gosta. E aquilo fez sentido. Mas, assim, realmente eu não tinha parado para pensar nisso. Mas, assim, outra visão também para a gente pensar, mas também tem a questão do marketing, né, gente? Também se eu faço uma nova versão daqui 6 meses do livro, parece que a versão anterior ficou obsoleta, mas é o mesmo conteúdo. Mas aí, se você é fã da obra, talvez você compre as 20 versões que vão lançar. Enfim, fica a questão para pensar. Também é marketing, livro também é vendas. Mas eu gosto muito dessa iniciativa da Tag Livros, porque eu gosto de pensar que também é uma forma de alcançar todos os tipos de público e motivar as pessoas a lerem mais. Então eu escolho pensar dessa forma. Claro, existem várias vertentes aí de pensamentos. O brasileiro é uma das pessoas, um dos países que menos lê. Talvez se a gente tiver uma curadoria mais apurada, empresas que realmente invistam mais, invistam dinheiro em um ramo que a gente sabe que estatisticamente as pessoas compram pouco e ainda com livros que são assim, saem de formatos extremamente cuidadosos e diferenciados mesmo. Então, talvez isso incentive as pessoas a lerem mais, a buscarem mais conhecimento e buscarem outras perspectivas. É isso. Queria fazer um vídeo pequeno, meu sonho.